No vídeo passado, a gente viu que o autor da teoria sobre o fluxo recebeu influência do psicólogo austríaco. Essa influência se deu especialmente na elaboração de seu pensamento sobre o fluxo e a criatividade. Mas, afinal, o que Mihai Csikszentmihalyi aprendeu com Viktor Frankl? Embora Csikszentmihalyi tenha desenvolvido suas próprias teorias e conceitos de forma autônoma, ele reconheceu, explicitamente, em vários de seus livros, a influência de Frankl. Essa influência o inspirou a se concentrar em questões mais profundas, como a busca de sentido e de propósito na vida. Questões fundamentais para entendermos as condições da felicidade individual e do bem-estar humano. Antes de entender melhor essa influência, primeiro vamos conhecer um pouquinho mais o Viktor Frankl e descrever algumas de suas ideias fundamentais. Viktor Frankl nasceu em 1905, em Viena, na Áustria, onde estudou medicina com grande interesse pela psiquiatria e a florescente psicanálise. Em 1942, aos 37 anos, foi enviado com sua família para um campo de concentração. Ele seria prisioneiro em outros 3 campos. Essa experiência é contada por ele em seu livro, Em Busca de Sentido. Fica claro em seu texto que o escrever e proteger o manuscrito do seu livro foi determinante para que conseguisse suportar os horrores da realidade nos campos de concentração. Viktor foi o único membro de sua família que conseguiu sobreviver. Ele faleceu em Viena, em 1997, aos 92 anos de idade. Você arriscaria a sua vida por um livro? Pois Viktor Frankl arriscou a vida pelo livro que se tornaria sua obra magna. E não é exagero dizer que ele acabou sendo salvo pelo livro. Expressar suas ideias, ter um sentido e um propósito para viver foram atitudes que renovavam suas forças e faziam com que ele seguisse adiante. Vivendo cada instante, buscando conhecer o que a vida revelaria no próximo segundo. O manuscrito original foi perdido durante sua transferência de um campo de concentração para outro pelos guardas nazistas. Quando ele foi transferido de Auschwitz para um outro campo, escondeu o manuscrito entre suas roupas. No entanto, durante a transferência, guardas nazistas confiscaram todas as roupas dos prisioneiros e jogaram fora o que consideravam desnecessário ou perigoso, incluindo o manuscrito original. Ele não desistiu. Escrever o livro dava sentido à sua vida. Viktor continuou a escrever o livro enquanto estava em outros campos de concentração, incluindo Auschwitz, Kaufering e Turkheim, todos localizados na Alemanha. Ele escreveu o manuscrito em pequenos pedaços de papel que conseguiu esconder de guardas nazistas, usando um lápis que havia sido contrabandeado para ele. Frankl trabalhava no manuscrito durante as noites, quando os prisioneiros podiam ficar em suas barracas. Escreveu em alemão, sua língua materna, e tinha que usar uma letra bem miúda para economizar espaço. Papel e lápis eram artigos difíceis de se conseguir. E eram escondidos, e defendidos, com a própria vida. O manuscrito final foi feito com a junção de inúmeros pedacinhos de papel que foram reunidos posteriormente. O livro foi publicado em 1946, na Alemanha, com o título original Ein Psychologer lebt das Konzentrationslager. Ou, em português, um psicólogo vivencia o campo de concentração. Depois, o autor o republicou em inglês com um novo título, que destaca a ideia central do livro. Man Searching for Meaning. Em tradução livre, a busca humana por sentido. O livro se tornaria um clássico da psicologia. Sua mensagem sobre a importância de encontrarmos sentido e propósito na vida, mesmo em situações de grande sofrimento, tocou muitas pessoas ao redor do mundo. Após o fim da guerra, ele tentou recuperar o manuscrito, mas foi informado que o texto havia sido perdido ou destruído. Porém, uma surpresa estava reservada para ele. Por sorte, em 1991, um funcionário da Biblioteca Nacional de Viena estava catalogando livros, quando descobriu uma cópia do manuscrito original. A cópia do manuscrito havia sido doada à biblioteca por um amigo de Viktor, em 1961, mas permaneceu esquecida e não catalogada até então. A redescoberta do manuscrito deu a ele a oportunidade de revisar e atualizar o livro antes de sua republicação no ano de 1992. A nova edição incluiu um prefácio do autor, onde ele expressou sua gratidão pela redescoberta do manuscrito, e refletiu sobre a importância de sua mensagem em um mundo pós-guerra. A história do manuscrito perdido e redescoberto é vista como um exemplo de resiliência em situações extremas. O livro, Em Busca de Sentido, não é um livro comum. É obra de quem viveu, no corpo e na alma, uma das situações mais terríveis da história da humanidade. Ele passou pelo sofrimento que parecia não ter fim, de enfrentar todas as atrocidades praticadas nos campos de concentração. Viu e vivenciou a suspensão das regras, das referências de familiares e amigos, dos valores e do modo como vivia a sua vida.
De uma hora para outra, viu sua vida transformada. Sem uma luz no fim do túnel. Mas ele soube acender uma luz dentro dele mesmo, o sentido e propósito alimentaram a sua chama interior. A escrita pode ter salvado a vida de Viktor Frankl e seguramente, sua obra mais importante pôde ajudar a melhorar a visão de mundo de milhões de pessoas que a leram. Neste vídeo estamos nos concentrando na influência mais geral que o pensamento de Frankl teve sobre o pensamento de Csikszentmihalyi. O livro, Em Busca de Sentido, trouxe ao mundo os argumentos que fundariam a logoterapia como uma forma de psicoterapia, concentrada em apoiar as pessoas, para que elas encontrem sentido e propósito em suas vidas. E essa obra de Viktor Frankl influenciou profundamente Csikszentmihalyi na elaboração de sua teoria do fluxo. A logoterapia se baseia na crença de que a busca pelo sentido da vida é a principal motivação humana. E que pode ajudar as pessoas a superarem dificuldades e adversidades. Entre as características da logoterapia está a abordagem centrada na pessoa, nas necessidades individuais e na busca pessoal por significado. A logoterapia também enfatiza a responsabilidade pessoal e a liberdade de escolha, e encoraja as pessoas a assumirem responsabilidade por suas próprias vidas e escolhas. Segundo Viktor Frankl, a busca por sentido pode ser encontrada em 3 áreas da vida. 1. Realizações pessoais. 2. Experiências interpessoais. E 3. Atitudes em face do sofrimento e da morte. Ele argumentou que, mesmo em situações extremas e de muito sofrimento, os indivíduos ainda podem ser capazes de encontrar propósito e significado na vida. Ele argumentou que, mesmo em situações em que não podemos controlar as circunstâncias externas, ainda assim podemos escolher nossa atitude em relação a essas circunstâncias. E, portanto, encontrar significado e propósito nelas. Essa ideia entrou em ressonância com o pensamento de Csikszentmihalyi, que estava interessado em entender o que torna as pessoas felizes e satisfeitas em suas vidas. Em seu trabalho sobre o fluxo, Csikszentmihalyi estudou as experiências em que as pessoas se envolvem completamente em uma atividade, que seja desafiadora e altamente envolvente. E descobriu que essas experiências são frequentemente associadas a sentimentos de realização e felicidade. Ele argumentou que essas experiências, que ele chamou de estados de fluxo, estão ligadas à busca de significado e propósito na vida. E que as pessoas que conseguem encontrar um propósito mais profundo em suas vidas são mais propensas a experimentar o fluxo com mais frequência. Assim, podemos dizer que a influência de Viktor Frankl no trabalho de Mihaly Csikszentmihalyi está na ideia de que a busca pelo significado é fundamental para o bem-estar humano, e que essa busca pode levar a experiências profundamente satisfatórias e envolventes, como o fluxo. Mihaly Csikszentmihalyi cita o pensamento de Viktor Frankl em pelo menos 4 de seus livros, especialmente em sua obra magna, Flow, A Psicologia da Experiência Ótima, na qual faz referência à ideia de que a busca pelo significado e propósito na vida é uma das necessidades humanas mais fundamentais. Ele usa essa ideia como base para sua própria teoria do fluxo, argumentando que as experiências de fluxo estão ligadas à busca de significado e propósito na vida. Além disso, em seu livro Criatividade, o Fluxo e a Psicologia da Descoberta e Invenção, Csikszentmihalyi também faz referência a Viktor Frankl e à logoterapia. Ele usa a logoterapia como um exemplo de como a busca pelo significado pode ser fundamental para a criatividade e a inovação. Em seu livro sobre criatividade, Csikszentmihalyi escreve: abre aspas, como Viktor Frankl mostrou, a busca pelo significado é uma necessidade humana fundamental. Se as pessoas não conseguem encontrar significado em suas vidas, podem experimentar um vazio existencial e até mesmo desenvolver problemas psicológicos, fecha aspas. Hoje vimos um pouco de uma das principais influências sobre a teoria do fluxo criativo. Vamos abordar mais a fundo o livro sobre a criatividade, de Csikszentmihalyi, no próximo vídeo. Agradecemos muito a sua presença. Que bom que você chegou até aqui. O próximo vídeo trará conteúdo novo sobre a criatividade. Se gostou, dê o seu like. E se acha que podemos melhorar alguma coisa, conta pra gente nos comentários. Se inscreva no canal e compartilhe com as pessoas que você sente que gostariam de saber o que apresentamos neste vídeo. Sonoro abraço.